Você sabia que uma das histórias mais antigas da humanidade está registrada em um único livro? Um relato que começa com a criação do mundo, passa por um jardim paradisíaco e culmina na formação de um povo que mudou o curso da história. Hoje, vamos explorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e descobrir como eles deram início a essa saga épica. Prepare-se para uma viagem cheia de mitos, fatos e mistérios revelados. A criação e o Jardim do Éden. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele fez a luz, as águas, as plantas e os animais. E então, no 6º dia, criou o ser humano, e Adão, do barro, e Eva, de sua costela. Juntos, eles viviam no paraíso, o Jardim do Éden. Mas tudo mudou quando uma única regra foi quebrada. Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer a fruta proibida, enganados pela serpente. Isso lhes custou caro, foram expulsos do Éden, perderam sua imortalidade e carregaram o peso do pecado original. E assim começou a jornada da humanidade pelo mundo fora do paraíso. E, mesmo expulsos do Éden, Deus não os abandonou completamente. Ele prometeu redenção para a humanidade, um plano que começaria com a descendência de Adão e Eva e se desenrolaria ao longo de gerações. Essa promessa inicial marca o início de um relacionamento complexo entre Deus e a humanidade, um relacionamento que permeia toda a Bíblia e que começa a moldar a fé e os valores que conhecemos hoje. O dilúvio e a Arca de Noé. Com o passar do tempo, a humanidade se corrompeu ainda mais. Deus decidiu purificar o mundo com um grande dilúvio. Noé, escolhido por sua bondade, recebeu a missão de construir uma arca para salvar sua família e os animais. Por 40 dias e 40 noites, as águas inundaram a terra. Quando o dilúvio cessou, a arca repousou no Monte Ararat. Até hoje, arqueólogos buscam evidências dessa incrível história. Foi o recomeço da humanidade, mas o desafio estava apenas começando. Abraão e a promessa. A história avança com Abraão, considerado o pai das 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Deus prometeu a ele uma grande descendência e a terra prometida. Abraão deixou sua cidade e iniciou uma jornada cheia de desafios e escolhas difíceis. De seus 2 filhos, Ismael e Isaque, surgiram linhagens que moldariam a história. De Isaque veio Jacó, que mais tarde seria chamado de Israel. Jacó teve 12 filhos, que dariam origem às 12 tribos de Israel. José e o Egito. Entre os filhos de Jacó, José se destacou. Vendido como escravo por seus irmãos, ele foi levado ao Egito, onde ganhou prestígio ao interpretar os sonhos do faraó. Durante uma grande fome, José reencontrou seus irmãos e os perdoou, reunindo sua família no Egito. Moisés e a libertação. Depois de gerações vivendo no Egito, os descendentes de José se tornaram escravos. Foi então que Deus escolheu Moisés para libertar seu povo. Após uma série de pragas devastadoras, incluindo a morte dos primogênitos, o faraó permitiu que os hebreus partissem. Moisés guiou os hebreus através do Mar Vermelho, que se abriu diante deles, e iniciou a jornada pelo deserto rumo à terra prometida. No Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos, que se tornariam a base da fé judaica. Essas leis não eram apenas regras práticas, mas um pacto espiritual que consolidava o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Elas representavam um compromisso de fidelidade, justiça e santidade, separando os israelitas das nações ao seu redor. O livro de Levítico detalha a organização do culto a Deus, incluindo sacrifícios e purificações, enquanto também estabelece princípios de saúde e higiene que protegiam a comunidade. Já Números traz relatos sobre a divisão do povo em tribos, listas de genealogias e os desafios enfrentados na longa jornada pelo deserto. Deuteronômio é mais do que um livro de leis. É um discurso final de Moisés, uma recapitulação da história e uma advertência para que o povo permanecesse fiel a Deus. Ele sabia que, ao cruzarem o Jordão, enfrentariam novos desafios e tentações. Esses 3 livros consolidaram a estrutura espiritual, social e legal do povo de Israel, deixando um legado que não apenas moldou sua história, mas também influenciou profundamente as culturas e religiões do mundo inteiro. O Pentateuco e seu impacto.
Esses 5 livros narram não apenas a criação e as origens do mundo, mas também estabelecem as bases para um sistema de moralidade, justiça e fé. Eles abordam questões universais, como a luta entre o bem e o mal, a importância da obediência e o papel da humanidade como guardiã da criação divina. Por meio de histórias como a de Abraão, a libertação do Egito e as leis entregues no Monte Sinai, o Pentateuco também nos revela como o povo de Israel se viu como escolhido para um propósito maior. Esse senso de propósito ecoa até os dias de hoje, servindo como inspiração para diferentes culturas e religiões. Além disso, o Pentateuco é uma fonte rica para historiadores, teólogos e arqueólogos, que buscam compreender não só a narrativa espiritual, mas também os aspectos culturais e sociais da época em que foi escrito. Mais do que um livro religioso, é um reflexo de como os seres humanos, desde os primórdios, tentam entender seu lugar no universo e seu relacionamento com o divino. Um legado que permanece vivo e relevante, mesmo milhares de anos depois de sua composição. A jornada pelo Pentateuco é apenas o começo de uma história fascinante. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa incrível saga. E não se esqueça, outro vídeo está aparecendo na tela agora para você continuar aprendendo mais. Obrigado por assistir e até a próxima!